A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Glória a Deus. É uma alegria muito grande, um privilégio poder estar aqui juntamente com os amados, porque essa igreja, alguns anos atrás, juntamente com o pastor Alexandre, como ele disse, um grande amigo de longas datas, ela me abraçou com tanto carinho, na primeira vez que eu vim aqui para fazer uma visita, eu, minha esposa, e também meus pais na época, né? Meu pai ainda estava conosco. E uma das coisas que mais me chamou a atenção... Desculpa, gente. Imagina, o cara veio para pregar e eu troco de... Naquela ocasião, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o carinho de vocês, a receptividade de vocês de nos abraçar. Isso é uma marca registrada da nova unção, né? Antiga unção ágape, quando eu cheguei. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Tessalonicenses, porque esses dias, um desses domingos aí, eu estava em casa e eu tirei um momento pela manhã para buscar a Deus. E olha, eu tive uma experiência naquele domingo de manhã tão gostosa, mas tão gostosa, que parecia que eu estava subindo aos céus. Parecia que Deus estava ali me pegando no colo, me dando aquele abraço gostoso e dizendo: vem cá, meu filho, chega perto de mim, porque eu quero que você sinta a minha presença nessa manhã. E naquele domingo, sabe aquele dia que às vezes você acorda assim carente, você não sabe nem por que você está daquele jeito. Aí você às vezes fica pensando, será que é por causa das lutas que eu enfrento? Será que é por causa dos problemas? Será que é por causa dos projetos que eu tenho e luto por alcançar? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava precisando do carinho de Deus, precisando do abraço de Deus. E aí eu coloquei alguns louvores na TV para eu poder ouvir e me deliciar ali com aqueles louvores. E eu consegui, naquele momento, sentir a presença de Deus, mas de uma forma tão profunda, tão gostosa, e que eu não consegui conter as lágrimas. Eu chorava ali na presença de Deus, eu cantava junto com o ministrante do louvor, e era algo tão gostoso, tão bom, que eu fiquei pensando, puxa vida, esse Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, porque nós não merecemos absolutamente nada, temos tantas falhas, temos tantos defeitos, mesmo conhecendo a verdade, mesmo pregando a verdade, às vezes temos dificuldade em aplicar na nossa vida aquilo que o Espírito Santo nos ensina, e aquilo que o Espírito Santo muitas das vezes me usa e te usa a ensinar a outros. Mas quando chega a nossa vez de aplicarmos algumas coisas, temos dificuldade. E ali eu pensava, Senhor, Tu és tão maravilhoso, porque eu não mereço nada, e eu estou conseguindo sentir o carinho do Senhor comigo aqui. Eu estou conseguindo sentir a presença do Teu Espírito aqui, e era algo maravilhoso. Eu não sei se quando você era criança, provavelmente assim, você já deve ter se pego perguntando ou questionando a si próprio: quando eu crescer, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. Muitos levam esse sonho, esse objetivo, até alcançar. Alguns, no decorrer da sua caminhada, por alguma razão, acaba ficando de lado. E naquele dia, quando eu sentia a presença de Deus, eu começava a falar comigo e falando com Deus: Senhor, eu queria tanto ter uma intimidade maior com o Senhor. Eu queria muito poder ser como Abraão, por exemplo, que conseguiu ter uma amizade contigo tão profunda, uma confiança no Senhor tão profunda, ao ponto de fazer o que ele fez. Senhor, eu queria ser, eu queria ter. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu queria ser, eu queria ter. Porque
Porque naquele domingo Deus começou a palestrar no meu coração e a falar comigo: você pode ser, você pode ter. E eu estou aí para te ajudar. Eu estou aí para, em parceria contigo, fazer as coisas acontecerem. Mas eu sou fiel naquilo que cumpre a mim fazer conforme eu prometi. Cabe saber se você também será fiel, será capaz de pagar o preço por aquilo que você quer ser, por aquilo que você quer ter. Em Filipenses, capítulo 2, perdão, não, é Filipenses mesmo, eu falei Tessalonicenses, desculpa, gente. É Filipenses capítulo 2. Aí Deus fez com que eu começasse a me lembrar de algumas palavras, de alguns textos bíblicos, e um deles foi esse. E quando eu dizia para ele no meu coração, eu queria ser, eu queria ter, não para receber tapinhas nas costas, mas para que a minha vida pudesse cumprir o sentido do porquê Deus me permitiu nascer, porquê Deus me permitiu estar vivo até aqui. E antes da gente entrar na palavra, inclina os seus olhos aí, a sua cabeça, fecha os teus olhos e peça para Deus para falar no teu coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu sei que o Senhor está aqui porque nós já podemos sentir a presença do teu Espírito. Eu sei que o Senhor está aqui, meu Deus, porque o Senhor fala na tua palavra que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor se faria presente entre elas. E é por isso, meu Deus, que eu creio que o Senhor está aqui, até porque podemos sentir a tua presença. Então, Pai, nós te pedimos nesse momento, dá-nos entendimento, compreensão da tua palavra, para que aquilo que o Espírito do Senhor tem a nos dizer, possamos absorver, de maneira, meu Deus, que o Senhor cumpra em nós o teu querer. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém. Amém? Faz assim e diga: Senhor, tudo que vier de ti, eu recebo e porei em prática. Amém? Então o Espírito Santo começou a dizer para mim: meu filho, você pode ser, você pode ter. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 13. Estou cismando em falar em Tessalonicenses. Filipenses, capítulo 2, no versículo 13. Deus começou a falar comigo e dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E eu comecei a pensar, então, Senhor, esse desejo que está no meu coração de querer ser ou de querer ter, no sentido de ser honra e glória para o teu nome, não é um desejo só meu, é algo que primeiro nasceu no coração do Senhor e o Senhor está implantando isso em mim, está colocando isso em mim, está fazendo com que eu tenha um objetivo, eu tenha uma meta, para que eu possa me aprofundar naquilo que o Senhor tem propósito de realizar na minha vida e por meio da minha vida. E enquanto eu sentia a presença de Deus ali, eu dizia para Deus: Senhor, mas eu tenho tantas falhas, mas eu tenho tantos defeitos. Como Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria, acabava por fazer. E naquele dia eu ficava me questionando e falando com Deus: eu não sei o que o Senhor vê em mim, eu não sei o que o Senhor espera de fato em mim, porque humanamente falando, eu não me sinto qualificado. Humanamente falando, eu quero fazer o certo e às vezes me pego errando. Eu quero te glorificar, não apenas de uma forma teórica, pelo que o Espírito do Senhor já me revelou acerca de ti, mas eu quero te glorificar com a minha vida, com uma vida transformada, com uma vida mudada, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, uma vida onde eu realmente tenha força para realizar o certo, para realizar a tua vontade, tenha força para dizer para mim mesmo não, quando a minha carne pede sim. E eu dizia para Deus: Senhor, essa presença que eu estou sentindo nessa manhã,
ela é tão gostosa, que eu quero continuar sentindo ela lá na eternidade. Porque enquanto eu estou aqui na terra, eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei o que mais eu vou ter que enfrentar até que chegue o grande dia, mas eu sei que esse grande dia vai chegar, e eu não posso ficar de fora, e eu não vou ficar de fora, porque eu não quero ficar de fora. E eu sei que a tua vontade é realizar em mim aquilo que o Senhor está despertando no meu coração, quanto ao que eu quero ser e quanto ao que eu quero fazer, quanto ao que eu quero ter. E aí no livro de Filipenses, quando ele ia me falando, porque sou eu quem coloco em você essa vontade, sou eu quem vou fazer isso acontecer, mas você precisa se colocar na minha disposição. Porque uma coisa é eu e você conhecermos a verdade, e outra coisa é vivermos a verdade. Uma coisa é você saber o que precisa fazer, e outra coisa é colocar aquilo em prática. Porque nós travamos uma luta diária conosco mesmo, todos os dias, onde o meu querer, o teu querer, não deseja fazer o que Deus quer. Há uma luta dentro de nós, onde a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. E Deus continuou falando comigo no versículo 14, ele diz assim: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Porque a coisa mais comum que nos pegamos fazendo é reclamando de alguma coisa, é murmurando porque tenho que fazer aquilo, mas não estou afim. É murmurando no sentido, se eu não fizer, o pastor vai cobrar de mim. Se eu não fizer, o que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar? Afinal de contas, eu sou pastor. Afinal de contas, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E se eu não colocar aquilo em prática, como é que vai ser? Eu vou ser como um hipócrita, as pessoas vão olhar para mim e não vão perceber nas minhas atitudes, no meu testemunho, pelo que eu falo, pelo que eu penso, a forma como eu me visto, a forma como eu procedo diante das situações e das pessoas, as pessoas vão perceber que está havendo uma certa hipocrisia, e com isso talvez eu vou desonrar o Deus que eu prego, com isso eu vou entristecer o Espírito Santo, que quer fazer de mim aquilo que é propósito de Deus. E eu falava para mim, ou o Espírito Santo falava para mim, aprenda a obedecer. E enquanto eu escutava alguns louvores naquele domingo, um dos louvores falava a respeito exatamente de Abraão, uma das pessoas a qual nós lemos e nos espelhamos, porque ficamos admirados com tamanha fé, ficamos admirados com tamanha comunhão com Deus, ao ponto de obedecer a Deus quando pede a Ele que sacrifique o seu único filho. E aí naquela manhã de domingo eu fiquei pensando, meu Deus, Abraão era um homem que nem eu, era um homem comum a todas as coisas que eu. E eu fiquei pensando o quão difícil possa ter sido para Abraão, olhando para a condição humana, levar o filho a ser sacrificado. Porque talvez não, com certeza, Abraão sabia que Deus, que havia feito a promessa, que de Isaque viria uma grande nação, ele era o filho da promessa. Abraão sabia no seu coração que ainda que fosse sacrificado o seu filho, Deus faria alguma coisa, a história não terminaria ali, a promessa de Deus não terminaria ali. Mas eu fui me colocando na posição do homem, Abraão, não homem de Deus, mas do homem natural, e fiquei pensando, quais as lutas que aquele homem teve que enfrentar e vencer, para prevalecer a fé dele no Deus vivo, para prevalecer de tal forma, ao ponto de levar adiante a sua obediência, em oferecer em holocausto o próprio filho. Porque eu fiquei pensando, imagina você, alguém que esperou tanto em Deus por uma promessa, e depois já na sua velhice a promessa acontece,
E Deus pede a ele: dá-me o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Deus sabia do sentimento daquele pai para com o filho. Deus sabia do quanto aquele pai estava feliz pela promessa de Deus ter acontecido na vida dele e da esposa. E de repente, Deus pede a ele que ofereça o seu filho. E eu fiquei pensando, ele indo naquela caminhada de 3 dias até chegar ao monte que Deus iria identificar a ele que deveria ser feito o sacrifício, e o sacrifício de início seria Isaac, o seu próprio filho. E aquele homem pensando: meu Deus do céu, na luta dele, como acontece comigo, como acontece com você, quando Deus, ele nos sinaliza sobre o que Ele quer de você, o que Ele quer de mim, e temos as nossas lutas internas e externas, as nossas dificuldades para fazer valer a vontade de Deus e não a nossa. E aquele homem caminhando com o seu filho, antes mesmo de começar a caminhada, ele chega para os seus servos e diz assim: ó, ficai aqui com as jumentas, eu e o menino vamos lá sacrificar, e tendo adorado, retornaremos. Ele sabia que a história não iria acabar ali. Mas e a luta do homem Abraão? De ter que pegar o cutelo, aquela ferramenta muito bem afiada, e imolar o próprio filho. Porque quando você e eu temos que obedecer a Deus naquilo que o Espírito Santo nos sinaliza, logo começa uma batalha dentro de nós, entre o nosso querer e o querer de Deus. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o meu e o teu querer não coincide com o que Deus quer. A gente sabe que precisa fazer aquilo, a gente sabe da necessidade daquilo ser posto em prática, mas até você conseguir vencer aquilo é muito difícil. Mesmo sendo um homem ou uma mulher que ama de fato a Deus, que adora a Deus, você tem os seus conflitos internos, nós temos as nossas dificuldades, e nessas dificuldades, muitas das vezes acontece exatamente o contrário do que Deus diz, sobre fazer tudo sem murmuração. A gente acaba se pegando murmurando em alguma questão, questionando em alguma questão. É como se chamássemos Deus naquele momento e dissesse: poxa, Senhor, mas espera lá. Poxa, Senhor, mas entenda o meu lado, eu estou na minha razão. E um dia desses a gente estava lá na igreja em Nova Campinas, e o pastor Joel, ele estava falando a respeito de um ditado antigo, que entre ter razão e ser feliz, eu escolho ser feliz. Na teoria é assim, mas na prática é complicado. Na prática, às vezes, você tem dificuldades para escolher ser feliz, porque a vontade que dá é escolher ter razão, a vontade que dá é escolher fazer aquilo que agrada a si próprio, porque na maioria das vezes fazer o que Deus quer implica em desagradar a mim mesmo, e ele já havia dito, Jesus, que aquele que não for capaz de sacrificar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir, ou seja, obedecer, esse não é digno de mim. Aquele que não consegue aborrecer a si próprio, esse não é digno de me seguir. A gente sabe disso, mas pôr isso em prática é complicado. E aí eu vejo a importância de eu procurar todos os dias, buscar a Deus, consagrar a minha vida, ler a palavra de Deus, me aprofundar nela, buscar conhecer melhor o meu Deus e o que Ele pensa de mim, o que Ele espera de mim. Eu vou vendo a necessidade de fazer isso, porque se eu não agir dessa forma, se eu não viver desse jeito, eu não vou conseguir. A verdade é que o meu eu vai acabar falando mais alto, e quando ele fala mais alto, eu me vejo murmurando. Quando ele fala mais alto, eu me vejo questionando, eu me vejo querendo impor o que eu quero, a minha razão, os meus pensamentos, o que eu acho. E Deus continuava falando comigo ainda em Filipenses. Dá uma olhada aí no capítulo 1, versículo 27. E aí ele começava a dizer: faz assim, meu filho. Versículo 27, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Só até aí. Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo.
E Deus ia falando comigo naquele domingo: meu filho, essa presença que você está sentindo é um pouco do tanto que eu quero te dar. É um pouco do tanto que eu quero lhe aproximar, para que você possa aproveitar mais e mais, até o dia em que você já não estará mais aí na terra, e poderá entrar na minha glória, e por toda a eternidade, sentir algo numa intensidade tão maior do que talvez essa você está sentindo, do que essa que você está sentindo, que você não faz nem ideia, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus. É isso, meu filho, isso é apenas uma amostra do que eu tenho reservado para você. Mas faça assim, como eu estou te dizendo, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E o que seria viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Ainda em Filipenses, a palavra de Deus, ele vai falando, voltando lá para o capítulo 2, e aqui agora no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então o Espírito Santo, ele continuava falando comigo, e ele diz: observa Cristo, me observa, meu filho, veja o meu procedimento enquanto estive aqui, o que eu precisei enfrentar, o que eu precisei fazer. Se espelha em mim, e por meio do meu Espírito eu te darei condições de ser tal qual como eu sou. E você vai poder participar daquilo que você quer, o que você quer ser, o que você quer ter. Eu lhe darei condições, e através disso, o meu nome vai ser glorificado. Você se pega todo dia, toda hora, numa luta constante dentro de você mesmo. Só você sabe a dificuldade que é de você ser homem de Deus, de você ser mulher de Deus. Mas entenda que isso não é um privilégio só teu. Todo mundo enfrenta as suas dificuldades. Todos nós temos os nossos problemas, as nossas lutas internas e externas. O que significa que se Abraão, por exemplo, conseguiu, eu posso conseguir. Você também. O que significa que se alguns na nossa sociedade de hoje conseguem ser uma bênção nas mãos de Deus, tamanha tal que nós admiramos e pensamos: puxa, eu queria ser que nem fulano, eu queria pregar que nem ciclano, eu queria ter o conhecimento que nem Beltrano, eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria ser desse jeito, eu queria fazer daquele jeito. Deus está dizendo: se Ele pode, tu também pode. O próprio Jesus disse: as mesmas obras que eu fiz farão iguais, e maiores ainda farão. Mas como assim? Por meio do Espírito Santo. Só por meio da tua comunhão com Deus isso é possível. Só por meio da minha comunhão com o Senhor Jesus isso é possível. E vira e mexe eu ficava fazendo comparações comigo mesmo e dizendo: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero sentir a tua presença tanto mais do que o que eu estou sentindo aqui agora. Mas eu tenho tantas dificuldades dentro de mim, Senhor. E ele ia dizendo: mas é assim mesmo, meu filho. Enquanto você viver, você vai ter essas dificuldades. Até para que você entenda da insignificância do ser humano, do quanto você depende de mim,
do quanto você precisa de mim. Por isso você precisa orar, você precisa me buscar, você precisa me adorar, você precisa me servir sem murmurar, você precisa fazer as coisas de coração. É oferta? Dê o melhor. É o seu tempo? Dê o melhor. É o teu serviço? Faça o melhor, porque é isso que eu fiz por você. O meu melhor, que foi a minha vida, eu dei. Eu deixei a minha glória de lado, me fiz homem, não usurpei por ser Deus, não levei isso em consideração para dizer, ah não, isso eu não vou fazer porque eu sou Deus, ah não, até aqui tudo bem, mas mais adiante, não, para com isso, se espelha em mim, meu filho, porque eu não usurpei por ser Deus, abri mão de tudo por amor a você. E você abre a tua boca para me dizer que me ama, que me adora, que me louva. Me mostra isso. Me mostra isso. Se espelha em mim, porque eu poderia chegar e dizer, não quero, não vou, não posso. Desculpas que você usa muitas das vezes, quando eu quero que você seja a bênção nas minhas mãos. Aí você diz que não tem tempo, você diz que está cansado, você diz que não pode, você diz que não tem condições, você diz, deixa o pastor contar com fulano, com beltrano, com ciclano, que são até melhores do que eu. Ou então você diz, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Meu filho, se espelha em mim. Você quer ter? Você quer ser? Eu também quero, porque dessa forma, estando alinhado com os meus planos, eu serei glorificado. As pessoas vão enxergar a mim em você, a transformação de vida que eu faço, e aquilo que eu dou por essa transformação, todos os milagres, todas as bênçãos, a começar aquele milagre que acontece dentro de você, te trazendo paz, te trazendo alegria, te trazendo motivação, para querer ser mais, para querer ter mais, para a honra e glória do meu nome. E eu ficava, Senhor, Tu és muito maravilhoso, Tu és muito bom, porque eu estou sentindo a Tua presença aqui, e eu estou conseguindo ouvir o Senhor falar comigo, eu estou entendendo que o Senhor me ama do jeito que eu sou, eu estou entendendo que o Senhor quer contar comigo. E eu quero poder fazer pelo Senhor um pouquinho do tanto que o Senhor fez e faz por mim. E eu não mereço e recebo. E o Senhor merece tanto. E eu gostaria de te dar mais. Eu gostaria de fazer mais para ti. E Ele dizia, então vai lá e faz, meu filho. Vai lá e faz, eu estou contigo. Junto com você nós vamos fazer as coisas acontecerem. E naquela hora, tocou um outro hino, dentre alguns que eu estava ouvindo. Um hino antigo. Como eu não sou bom de cantar, Pastor Edu, pode me ajudar? Por favor. Em nome de Jesus. Eu ouvi um hino antigo. O que é isso aqui, pastor? Não conhece? Não conhece? Então, amém. Obrigado. Eu não sei como é que vai sair, não sou tão bom, não sou tão bom quanto o pastor Alexandre. Enfim, eu vou tentar e ele vai tentar também me acompanhar. Aí eu começava a ouvir esse louvor. E olha, sabe o que é uma criança chorando? Chorando de alegria, chorando de emoção, chorando pela presença de Deus ali naquele momento que estava maravilhosa. Oh, meu Pai, me ajuda. Eu comecei a escutar esse louvor. Eu queria ter
mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Aleluia, Deus. Oh, Deus, aleluia, Pai. Glória, santo é o teu nome, ó Pai. Ora, canta, alianta, lavaciricanta, lavais. Xalavarianta, lavaciricanta, alianta, lavaciricanta, lavais. Aleluia, Pai. E eu ia dizendo para Deus, Senhor, eu faço da letra dessa canção a minha oração. É assim que eu quero te servir. É assim que eu quero viver todos os dias da minha vida. Sentindo a tua presença. Sentindo, meu Deus, o Senhor do meu lado, mesmo que eu não mereça, mesmo que eu não seja tão capaz, mesmo que eu não seja tudo aquilo que o Senhor espera que eu seja. Eu queria ter, meu Pai, a minha vida desse jeito, de forma que eu possa te oferecer o melhor de mim. E eu fico procurando alguma coisa que eu possa dizer que é bom, que dirá melhor. E dizer, é para o Senhor, meu Pai. Cada dia da minha vida é para o Senhor. Eu me lembro de um período, eu vou terminar já aqui, de um período em que eu tive um infarto. E na ocasião desse infarto, eu fui socorrer o meu pai, que tinha tido o terceiro AVC. E que uns meses depois, Deus o recolheu. Mas naquele dia que ele teve um infarto, aliás, que ele teve o AVC, que eu fui socorrer ele, eu acabei tendo um infarto. E fui dirigindo até o hospital infartado, sentindo uma dor terrível, uma situação que eu não sei nem te explicar o que eu estava sentindo ali na hora. E levei meu pai para o hospital e ele ficou internado lá. E acabou que eu fiquei internado com ele no mesmo leito. Me deram alta e ele ficou. E me disseram, você tem que procurar um cardiologista. E eu procurei o cardiologista e acabei me internando e tendo lá o laudo do médico dizendo, olha, você vai ter que operar o coração, você vai ter que fazer 3 pontes de safena e uma mamária, você vai ter que ficar. E foram 2 meses que eu fiquei naquele hospital, lá no INC, em Laranjeiras. E naquele período que eu fiquei ali, foi um aprendizado, foi um momento em que Deus me deixou andar pelo vale da sombra da morte, porque por pouco eu ia embarcando. E Deus me permitiu sair dali vivo, e estar vivo. E eu ficava falando com Deus, Senhor, eu poderia ter morrido, não morri. O Senhor não permitiu. O Senhor poderia ter me recolhido. Naquele dia, um dia antes de eu operar, eu estava me sentindo muito deprimido naquele hospital, triste. Eu não estava com medo de morrer, mas era uma tristeza que doía tanto no meu coração, porque eu estava sentindo saudade da minha esposa, que estava ali comigo.
sentindo saudade das minhas filhas, sentindo saudade dos meus netos, porque a chance de morrer era grande, e eu já estava sentindo saudade antes de perder. E aí a minha enteada, ela me ligou naquele dia que eu estava em isolamento, não podia nem ficar perto da minha esposa, porque no dia seguinte ia operar, e ela percebeu na minha voz uma voz embargada, e ela me chamava de gordo, né? Porque eu era um pouquinho mais. E ela dizia: por que você está assim? Você está chorando? E eu dizia: porque eu vou operar amanhã e eu não sei se eu volto. Não sei se eu vou ter o privilégio de continuar aproveitando da presença da minha família. E ela falou assim: não, fica assim não. Olha, eu ouvi um hino esses dias e eu me lembrei de você. E ela me passou o hino pelo zap do Adelino Marçal e falava: Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E naquele dia eu ouvi aquele hino sei lá quantas vezes. E eu estava me sentindo muito triste, tanto que eu chorava. E eu dobrei os meus joelhos ali naquele leito. E eu cheguei para Deus e falei: Senhor, é isso aí. O Senhor sempre foi e sempre será o meu Deus. É claro que se o Senhor puder me permitir viver um pouco mais, poder aproveitar um pouco mais da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, se o Senhor me permitir, é claro que esse é o desejo do meu coração. Eu vou te adorar por isso, eu vou te louvar por isso. Mas se o Senhor não quiser, se a minha história estiver terminando por aqui, eu vou continuar adorando o Senhor aí na glória. E o Senhor vai continuar sendo o meu Deus. O Senhor vai continuar sendo o meu Senhor. Posso não ter mais a presença da minha esposa, das pessoas que me amam, mas a tua eu não posso perder. A tua eu quero ter por toda a eternidade, Pai. Então, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se não fizer, o Senhor vai continuar sendo o meu Deus. Porque se eu não acordar amanhã depois da cirurgia, eu vou estar contigo, eu vou estar te aguardando para o dia do grande julgamento. E eu vou estar contigo na eternidade. E eu dizia para Deus naquele domingo: Senhor, o Senhor não me livrou da morte por acaso. Não me deixou chegar até aqui por acaso. O Senhor não me fez sentir hoje a sua presença por acaso. O Senhor está mostrando que o Senhor é comigo. E aquilo que eu quero ser, ou aquilo que eu quero ter, só depende de mim. Só depende de você, meu irmão. De mais ninguém. Nem o diabo pode interromper. Porque agindo Deus, quem impedirá? Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Porque eu sei que você, assim como diz a letra dessa canção, tem muita coisa dentro de você que você diz: eu queria ser, eu queria ter. Então fecha os teus olhos e canta esse louvor com a tua alma. Faça dele a tua oração a Deus, em nome de Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus,
Deus te abençoe em nome de Jesus e faça de você uma bênção. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos e te glorificamos e queremos oferecer a nossa vida nessa manhã e sempre para ti, em nome de Jesus. E eu agradeço à igreja e ao meu amado amigo e pastor Alexandre por essa oportunidade. Foi uma honra, é um prazer. Deus abençoe.